Pessoal, sejam bem-vindos todos, tá? Marcos, Max. Hoje eu vou estar falando sobre modos de negociação, a importância que se deve dar a este parâmetro no RoboScalp, ok? Para quem não conhece, modos de negociação é aonde você configura no RoboScalp o tipo de entrada que você quer trabalhar com o robô. Você quer trabalhar um cruzamento de média, você quer trabalhar um parabolic, você quer trabalhar uns padrões harmônicos. Então, isso é o modo de negociação que vai ser responsável em definir essas entradas, ok? Eu vou agora compartilhar a minha tela do MetaTrader para que a gente possa fazer algumas demonstrações para vocês aqui, tá bom? Bem, hoje eu não vou esticar muito, mas eu quero passar algo que é muito importante, que talvez que ninguém nunca fez assim inicialmente, ao se pegar o RoboScalp, porque muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas em saber qual é o melhor modo de entrada. Eu vi uma estratégia do fulano com cruzamento da média fulano com a Beltrano, por exemplo, né? Tem muita gente que gosta de cruzamento de média. A média de 30 com a média de 9, por exemplo. Bom, esse tipo de detalhe, quando você olha o que outro está fazendo e tenta replicar no RoboScalp, você deve ter uma atenção, porque nem sempre aquilo que o outro está fazendo, você, quando automatizar, vai fazer igual. Porque quando você vê uma pessoa fazendo de forma manual, existe todo um psicológico, existe todo um contexto, né? Uma vida em volta que a pessoa acaba deixando interferir nas operações, enquanto um robô ele trabalha 100% automatizado, tá bom? Bem, algo que eu queria mostrar para vocês aqui hoje e que é bem simples de vocês fazer, que seria o quê? Que seria um teste básico, vou fechar os gráficos aqui, que seria alguns testes básicos antes mesmo de se preocupar, por exemplo, em já configurar uma certa estratégia. Que eu vejo que a pessoa, quando pega o RoboScalp, a primeira coisa que ela quer é o seguinte: como é que eu configuro uma estratégia para me dar 10% ao mês, 15, 20, 30? Mas hora nenhuma essa pessoa, primeiro, ela procura querer entender, que seria o quê? Bom, o que é a ferramenta RoboScalp? O RoboScalp é uma ferramenta totalmente parametrizável, mas eu ouvi falar sobre os modos de negociação. O que seria isso? Cara, modos de negociação, se você prestar atenção aqui, deixa eu só conferir um negócio aqui. Se você prestar atenção nos parâmetros do robô, quando você abre eles, você vai se deparar com esse monte de parâmetros, mas o que eu estou te falando é esse aqui, ó. Esse modo de negociação aqui, ele é aonde você vai fazer a definição das entradas. Só que o que eu quero mostrar para você aqui hoje é algo simples que você deve fazer antes mesmo de procurar já otimizar algum modo de negociação. Por exemplo, quando eu pego o robô, né, ele pega totalmente resetado assim, ó. Eu pego o robô assim, se eu rodar um backtest dele agora aqui, provavelmente ele vai rodar um modo padrão, isso aí todo mundo já sabe, mas só estou validando a informação. Ok, ele está trabalhando o modo padrão, tanto que ele ficou uma compra em aberto e ele fechou a venda. Perfeito, vamos parar. O que eu quero falar para vocês fazerem a partir de hoje, antes de querer já otimizar, seria o quê? Seria você, a princípio, vir no examinador de estratégia, que é aqui, exibir examinador de estratégia, ok? Você vai vir nessa tela aqui e, antes de tudo, você vai colocar um valor que você pretende utilizar naquela estratégia. Lembrando, não adianta você hoje querer vir aqui colocar $1.000 aqui e tentar achar um setup que te dê 10% ao mês com um drawdown de 15, 10%. Cara, isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque $1.000 se torna um capital muito pouco para tal exigência.
tá bom? Você até pode ter setups em $1.000, porém um drawdown bem elevado, drawdown de 20, 30, 40, 50, 60%, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é um teste simples que vocês podem fazer amanhã e começar a pôr isso numa planilha para que você, antes mesmo de falar, quero fazer um setup com cruzamento de média, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai pegar um ativo que você queira utilizar, não me interessa qual seja, pode ser pares de moeda, pode ser um índice, pode ser metais, pode ser commodity, isso é indiferente, tá? Você vai pegar um ativo qualquer e você vai fazer o seguinte, você vai vir com o robô aqui, você vai resetar a configuração, ok? Você vai resetar a configuração. Você vai vir aqui e colocar um saldo necessário. Eu vou colocar um saldo de $10.000, equivale a $100 na conta Cents. Você pode começar com menos, mas $100 é um valor que não fica pouco e nem muito. Não adianta eu aqui agora vir aqui para mostrar para você e falar assim, não, vou colocar $3.000 aqui. Vou colocar, por exemplo, $2.000. Não vou fazer isso. Eu vou colocar $10.000, que equivale a $100 em uma conta Cents. E qual que é o próximo passo que eu vou fazer agora? O próximo passo, pessoal, é selecionar, por exemplo, qualquer modo de negociação. Qualquer um. Por exemplo, eu vou selecionar o Dunningham, que seja. Não vou mexer em mais nada, não vou mudar nada. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer um teste do início do ano até hoje. Por que o início do ano? Porque como é um teste básico, eu quero saber se pelo menos esse ano, que foi totalmente atípico, diante deste ano que nós estamos testando, qual vai ser o melhor modo que vai me dar melhor resultado com menor rebaixamento, por exemplo, tá? E com base nisso, você vai ter alguns modos de negociação interessantes para você, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui e rodar esse aqui. Eu vou desligar o modo visual, porque senão fica lento. Então, eu vou mandar testar ele aqui, ok? E eu vou aguardar o teste concluir. O gráfico vai rodar, você está usando $10.000, que equivale a $100, tá? Neste momento, você não vai ficar focado em lucro, você não vai ficar focado em rebaixamento, nada disso. Você vai simplesmente pegar o modo de negociação cru, né? Quando eu falo cru, pegou o robô resetado, muda do modo padrão o modo de negociação que você quer utilizar. Para que eu estou falando para você fazer isso? Para você ver se o modo de negociação que você selecionou, ao menos, passa nesse período de forma tranquila. Entendeu? É dessa forma. Ah, Flávio, mas você colocou $10.000 de teste. Bem, eu respondo para você. Na verdade, estou testando com $100 em conta Cents. Mas você aí na sua casa pode sim. Você pode chegar e falar assim, beleza, eu quero limitar em no máximo $5.000, que seria $50. Ok, é a critério seu, pode fazer à vontade. Aí você vai fazer os testes em cima desse saldo. No meu caso aqui, eu vou deixar os 10.000 para ficar mais tranquilo, ok? Então, o que eu fiz? Eu testei o Dunningham. Veja só, ele me gerou lucro e me gerou um drawdown de 17%. Beleza. O que eu estou fazendo aqui até agora é só vendo como que o modo de negociação se comporta. Anoto esses dados. Pego uma planilha, por exemplo, coloco o saldo inicial, coloco o lucro e coloco o rebaixamento. E coloco também, se precisar, o total de ordens abertas, alguma coisa assim. Você fica à vontade para manter esse histórico. Aí, o que você faz novamente? Você vem aqui, propriedades do Expert, terminou o teste, pega outro, tá? Pega, por exemplo, o parabólico, vamos ver se ele passa. Aí você deixa rodar. Por que eu estou falando isso? Porque é dessa forma que você vai ver o comportamento de cada modo de negociação.
Aqui, pessoal, eu estou fazendo sem ser no modo visual, tá? Eu estou fazendo sem ser no modo visual. Você pode, aí na sua casa, marcar o modo visual e deixar o robô trabalhar para que você veja o que ele está fazendo, tá bom? Mas como aqui é uma aula e eu preciso ser mais rápido e mais dinâmico, então eu desmarco o visual, tá bom? Vamos em relatório. Aqui, ó, o parabólico, ele me mostrou um resultado assim, ó, 1.121 de lucro com 59 de drawdown. O que você vai fazer? Põe na sua planilha ali. Por que você tem que fazer isso? Porque antes de você se preocupar em tentar otimizar, você precisa saber o comportamento do modo de negociação com o robô resetado. Para quê? Para você ver o mínimo que ele é capaz de fazer. Olha, com a configuração resetada, selecionei o modo de negociação e fez isso. Pronto, simples assim. Tá? Ele vai te dar um norte, ele vai te dar um rumo. Talvez você vai selecionar um modo de negociação que nem passe. Então, esse que nem passou, talvez você nem gaste tempo naquele momento em tentar otimizar ele. Dá ênfase em algum outro que deu melhor resultado. Então, o parabólico, por exemplo, ele te gerou um lucro aqui maior do que o anterior, porém o drawdown foi alto. Anota na planilha. Depois você vai avaliar tudo. Próximo passo. Pega o próximo modo de negociação, tá? Vamos selecionar aqui, por exemplo, o trade média móvel, por exemplo. Tá? Deixa eu achar ele aqui. O MM Scalper. Vamos pegar o trade MM Scalper. Beleza. Vou dar um OK aqui. Eu quero ver a performance dele. Então, eu vou dar iniciar e deixar o robô trabalhar. Isso, pessoal, isso faz total diferença. Porque você passa a dar mais valor e se preocupar mais com aquilo que pelo menos passou naquele período que você quis testar. Eu aqui estou testando de 1/1 de 2020. Você na sua casa, por exemplo, pode testar de 2019 até hoje. Ah, Flávio, mas eu testei de 2015 até hoje e nenhum passou. Beleza, aumenta o saldo, aumenta o dinheiro. Às vezes você não passou porque o seu dinheiro está curto. Por quê? Você aumentou o período de teste para 5 anos e você está querendo exigir que, de forma crua, de forma básica, o modo de negociação seja obrigado a passar por aquela situação. Então você vai vir aqui e aumenta o saldo. Olha, não quero testar com 10 mil, mas vou testar com 20 mil para eu ver como que funciona. Tá? Então, se você entender o que eu estou te mostrando aqui hoje, você está simplesmente pegando o robô Scalp resetado, tá? Conforme ele vem de fábrica, e selecionando um modo de negociação. Só isso. A questão do saldo, pessoal, ele anda junto. Não adianta você vir aqui, colocar 5 mil, chegar aqui no teste, colocar 2015, fazer teste em todos os padrões, em todos os modos de negociação, não passar e você me chamar no WhatsApp e falar, não é, Flávio, não passou nenhum. Não, mas não é para passar mesmo, talvez. Porque você está com o robô padrão, só mudou o modo de negociação, você exigiu 5 anos de teste e baixou o saldo. Você está limitando muito. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa aí. O que você precisa fazer? Para você testar o robô básico, né, resetado, selecionando somente um modo de negociação para o teste, que é o que nós estamos fazendo aqui, em algum momento você vai ter que aumentar o saldo disponível para aquele ativo, tá? Ou talvez diminuir o período de teste que você quer. Tá bom? Esse cuidado você precisa ter, tá? É a atenção. Isso vai ser o resultado final para o meu setup? Não, não é isso. Hoje eu quero te dizer que você precisa primeiro conhecer os modos de negociação, ver como que ele se comporta nos gráficos, ver o resultado que ele pode te entregar usando a configuração padrão do robô. Você vai só selecionar o modo de negociação e com base nisso você vai tentar
pegar o melhor modo de negociação dentro daquele período que você testou, por exemplo. E aí sim, pensa só, você pegou um saldo bacana, legal, não me interessa quanto, pode ser $100, $200, 300, não sei. Você pegou um ativo qualquer que você quis, você colocou, por exemplo, 2015 até hoje, e você achou um modo de negociação que passa com a configuração padrão do robô, mudando só o modo de negociação, igual eu fiz aqui, ó, pessoal, mudando o modo, lembra disso. Eu sempre pego o robô resetado e seleciono somente o modo que eu quero testar. Esse caso foi o Trade NM Scalper, que neste momento aqui, ele me gerou um lucro de 700 e pouco, com 17%. Então, com este saldo de 10 mil na conta, ele passou durante um ano. Vamos considerar um ano que falta poucos dias para acabar o ano, mas ele vai ter, com certeza, ele passa até o final. Mas se você colocar para testar em 2, 3, 4, 5 anos, quando você achar um setup básico que passa, aí sim, aí você parte para otimizar ele, qualquer coisa. Porque quando eu lancei os setups base, né, vamos dizer assim, foi para ajudar vocês. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que se você souber enxergar os modos de negociação ao seu favor, de forma bacana para você, porque querendo ou não são indicadores, as pessoas estudaram no passado para criar esses indicadores, essas estratégias. Então o que acontece? Você vai ter mais confiança que, primeiro, você diminui o volume de abertura de ordem. A gente sabe que nesse mercado aqui não é vantajoso ficar abrindo ordem a todo instante. Não é vantajoso. Você precisa de algo que seja mais tranquilo e que mantenha uma taxa de acerto maior. Então, a partir do momento que você vê que os modos de negociação que eu estou te mostrando aqui hoje pode sim trabalhar a seu favor, você vai ver que você tem inúmeras opções aqui que podem ser trabalhadas, tá? De forma simples. Por quê? A maioria de vocês já sabem otimizar. A maioria de vocês já sabe o potencial que o robô pode gerar para você e já sabe dos riscos que um robô mal configurado pode gerar para você. Então, se você entendeu tudo até hoje e se você aproveitar essa aula para replicar isso que eu estou mostrando para vocês, para tentar facilitar, você vai ver que você vai conseguir otimizar um determinado modo de forma mais simples. Eu falo isso porque não adianta você pegar um modo de negociação que não passa em nenhum ano que seja e ficar tentando gastar tempo naquilo, porque às vezes o jeito que você está tentando otimizar não vai dar certo, não vai funcionar. Tem gente que fica dando foco em otimização, em distância retração, fator martingale, mas esquece que uma boa decisão no modo de entrada, que são os modos de negociação do robô, vai fazer total diferença para você. Tá? Por exemplo, vamos aqui agora para vocês verem o Heikiashi, por exemplo. O teste dele é um pouquinho mais demorado, mas vamos ver o que ele vai gerar de resultado para a gente. Tá? Isso é importante. Isso é importante porque vocês vão conseguir, tá vendo? Não deu certo, tá? Não passou, ok? Então você vai chegar aqui e falar assim, olha, por que não passou? Então vamos ver agora. Ah, claro, não passou. Eu mudei o saldo aqui. Vamos ver se melhora com $10 mil. Vamos tentar. Se não der, a gente muda o time frame, tá? Que seria o período de teste. Isso é importante para você enxergar o que seria bom para você, tá? Lembrando, pessoal, aqui eu não estou focando em mostrar resultado, eu não estou focando nada disso, eu estou focando simplesmente em pegar um ativo, eu nem tinha visto e está no M15, tá? E está no M15. Consequentemente, se você testar no H1, você vai ter melhores resultados, tá bom? Até mesmo porque o objetivo aqui é educacional, é tentar mostrar para você uma forma interessante, uma forma que pode te ajudar a chegar em certas otimizações.
tá? Com mais facilidade. E, de preferência, com um drawdown mais baixo, um drawdown mais aceitável, tá bom? Deixa eu ver o teste aqui, se ele está concluindo. Esse aqui demora um pouco. Ô Marcos, tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, Flávio. Não, tem não. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir perguntando aí, tá? Para a gente já ir tirando as dúvidas em conjunto, porque se precisar eu replico qualquer coisa que vocês queiram saber, tá? A ideia aqui hoje é mostrar para vocês justamente que antes de chegar em uma otimização, você precisa saber se aquele modo de negociação vai atender o que você procura, tá certo? Tem alguma aí, Marcos? Não, por enquanto não. Tá bom. Vamos aguardar aqui o teste para ver. O Roberto perguntou aqui, poderia usar o H1 para um setup mais conservador? Usar o H1 para um setup mais conservador? Isso? Isso. Com certeza. O que você precisa entender é o seguinte, quanto maior o time frame, tá? Mais certo você vai estar no sentido das entradas. Por quê? Quando você reduz o seu time frame para M5, M15, eu sei que tem gente que gosta de operar M1, você tem muito sinal falso, né? Quando eu falo sinal falso, são entradas falsas, onde são entradas que não são resolvidas rapidamente e acaba virando preço médio. Então, para quem quer ser conservador, a recomendação é no mínimo H1, tá certo? Flávio, chegou mais perguntas aqui. Pode perguntar. O Jairson está perguntando, posso fazer otimização só com os modos de negociação? Cara, eu nunca cheguei a testar isso diretamente, Jailson, mas é possível, tá? Eu vou parar esse teste aqui, que está demorando um pouquinho, mas é possível, porque você pode, por exemplo, chegar aqui e você não vai pedir para testar todos, mas você vai marcar, por exemplo, o modo de negociação, tá? Você vai selecionar de um determinado modo de negociação, né? Eu vou selecionar, por exemplo, aqui do Dunninga, por exemplo, até, por exemplo, como eu comecei no Dunninga, então eu tenho que pegar para baixo aqui, tá? Então eu venho aqui e vou até esse RSI, por exemplo. Para você utilizar modo de negociação, eu nunca fiz. Mas ele pode funcionar sim, se você não selecionar muitos, porque senão fica pesado. Por exemplo, aqui eu selecionei do Dunninga, ó, vamos voltar aqui, ó, Dunninga. Então, se eu selecionei o Dunninga, eu tenho o meu parar tem que ser abaixo. Então, eu peguei o RSI. Então, vou testar até o RSI. Vou clicar em OK e vamos ver o que acontece. Não custa nada a gente fazer isso aqui. Vou pôr no H1, tá? Para andar mais rápido. E vou colocar também de 2020. Ah, pessoal, aqui, ó. O Heikiashi ele demorou, tá bom? Ele demorou porque eu tinha colocado 2015 aqui. Então, vamos testar aqui, Jailson. O que acontece aqui, ó? Vamos iniciar o teste. E vamos aguardar, vamos ver o que ele fala pra gente aqui, né? Não, consequentemente, não é tão simples assim, mas vamos ver se ele mostra qualquer coisa. Ah, começou a mostrar, tá vendo? Já começou a mostrar alguma coisa para você aqui. Então, possível é, tá bom? Eu acho que respondeu, né, Marcos? Respondeu sim. O Milton, eu acho que a única alteração do setup, além do tipo de operações, são as configurações para abrir e fechar ordens na abertura do candle, correto? Correto. Presta atenção, pessoal. Aqui eu estou só simplesmente, pessoal, eu estou só fazendo algo para ver o comportamento dos modos de negociação. Então, já que o Jailson deu a ideia para a gente aqui, eu nunca tinha feito isso, acho interessante. Então, assim, como é uma coisa nova, vamos aumentar de RSI e vamos colocar até um fulano qualquer aqui, o estocástico, por exemplo. Aí, se eu quiser já ter uma garantia mais certa, pessoal, eu tenho que vir aqui, ó, somente aberturas de candle, ok? E aqui, novamente, no fechamento, tá? Não esqueçam disso. Para a gente manter a linha, somente abertura de candle.
Uma vez marcado esses dois parâmetros, perfeito para otimização. Feito isso, você dá um OK e você manda iniciar o teste. Agora, tome muito cuidado para não selecionar muita coisa de uma vez. Faça como eu fiz, vai de pouco em pouco. Comece no modo de negociação fulano e tenta otimizar até no máximo uns 5, 7 de cada vez, eu acho. Talvez até mais um pouquinho. E depois você vai fazendo, tá? Pelo menos você ganha tempo no teste que nós estávamos fazendo. Foi até uma boa dica do Jailson em falar isso, tá bom? E aí você, no final, você vai vendo o comportamento, os que têm menor rebaixamento com a configuração padrão, ok? Agora, preste atenção, tá? Preste atenção. Depois que você acha os modos de negociação que você gostou, que você agradou, aí a otimização é individual, tá? Não adianta você querer otimizar modos de negociação, mas um monte de parâmetro. Eu acho que vai pesar muito e não é muito viável. Eu acho que é melhor você otimizar um por um os melhores que você achar, tá certo? Bom, ele concluiu aqui, tá vendo? Ele já te gerou uns aqui, ó. Drawdown de 5%, tá vendo? Já dá para você ter uma noção. Qual é esse aqui? É o 25. Aí você dá 2 cliques aqui e vê qual que é. Olha, o estocástico. Qual que é o próximo? Deixa eu ver esse aqui, o 4. Esse aqui, ó, com 5,33. Você dá 2 cliques. Olha, bandas de Bollinger, tá bom? Valeu, Jair, pela dica aí, foi importante, viu? Próximo, Marcos. Então, não, aqui agora acabou as perguntas. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta que queira falar? Ah, o Milton tá com a mão levantada. O Milton certamente quer abrir o microfone. Pode abrir, Flávio? Flávio? Caiu aí? Flávio? Pode perguntar. Milton, pode abrir o microfone aí. Oi, Marcos, boa noite. Não, eu havia levantado antes de escrever no chat ali sobre a questão da abertura e fechamento de alteração dos parâmetros ali para abertura e fechamento só na abertura do candle só. Mas a mão ficou levantada e esqueci de abaixar. Já foi respondido. Não, tranquilo. Se quer apertar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Pessoal, enquanto vocês não falam aí, o que nós fizemos aqui hoje, por exemplo, é um exemplo simples, tá? Você vê, eu otimizei aqui, ó. Podemos até tentar otimizar mais alguma coisa, mas eu acho que, como eu otimizei até o estocástico, está ótimo. Agora, você pode, né, devagar também, assim, tem que ter muita cautela no sentido de, às vezes, tentar otimizar outros parâmetros juntos, tá? Eu sei que as pessoas vão tentar, mas quando você inclui o modo de negociação na otimização, ele vai ser mais pesado, tá? Ele vai ser mais pesado, você precisa ter paciência com isso. E se você utilizar um parâmetro junto, por exemplo, aqui, lote inicial, por exemplo. Ah, quero otimizar, por exemplo... Não, vamos fazer diferente. Não quero otimizar lote inicial, não. Vou otimizar lote dinâmico, por exemplo, que vai que a pessoa quer otimizar isso. Aí você vem aqui e marca, começar de 0,01, incremento que seja de 1 em 1 e até 0,05, né? Vamos pensar o que vai dar aqui. E você vai e manda otimizar, por exemplo, né? Se você mandar otimizar, provavelmente ele vai gerar resultados, porque ainda são poucos parâmetros, que são somente o modo de negociação e o tamanho do lote. Mas não é aconselhado se vocês começarem a marcar coisa demais, porque senão pesa, tá certo? Deixa eu ver se está otimizando alguma coisa aqui. Bom, já está gerando alguns resultados aqui, mas é aquilo, tem que esperar, né? Quando se manda fazer uma otimização, você tem que aguardar para você começar a ver algum resultado. Mas vamos relembrar uma coisa importante, tá, pessoal? O foco desta aula aqui hoje, nós até ultrapassamos ela um pouco no sentido de já mostrar algum tipo de otimização para ganhar tempo. Beleza. Então, vamos limitar essa aula aqui hoje até a otimização de modos de negociação,
para você selecionar algum modo de negociação que passe, né? Que passe dentro daquele período que você selecionou, ok? Eu acho que assim vai te ajudar bastante. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, já começou a gerar alguns resultados até interessantes, tá vendo? Com o modo, pensa o seguinte, eu peguei o robô resetado, simplesmente mudei o modo de negociação. Para quê? Para eu saber o modo de negociação que pode ser interessante para mim, ok? Então, você vai vendo que resultados começam a surgir. Isso não é uma otimização final. Não estou mandando você aqui pegar esse setup e colocar para rodar, nada disso. Aqui, ele vai te gerar melhores resultados para você, dentro desses resultados, falar assim, o melhor comportamento aqui foi com esse indicador aqui do modo de negociação. Gostei dele, achei interessante, manter um drawdown baixo, porém eu ainda quero saber mais. Então você pode aumentar o período mais um ano. Por exemplo, estou testando de 2020 até hoje, posso testar de 2019 até hoje. Passou a otimização? Aumento de 2018. Vai tentando, vai vendo o que acha, vai trabalhando com isso. Tá? Eu vou parar o teste aqui, só para a gente dar uma olhadinha rapidinho. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Bom, aqui teve só esses dois aqui, resultados aqui. Deixa eu ver o que foi esse aqui, por exemplo. Ó. Deve ter sido estocástico mesmo, ou banda de Bollinger. O estocástico, beleza. Aí vamos supor que você fez esse teste aqui, gostou, não sei o quê, né? Você pode muito bem, por exemplo, falar assim, deixa eu testar de 2019 até hoje, por exemplo. E manda otimizar e aguarda para ver o que acontece. Às vezes o estocástico já não passa mais, vai ser outro, entendeu? Aí vai de você fazer esse trabalho aqui, praticando, entendendo, aprendendo, tá? Pelo menos você vai enxergar que dentro dos parâmetros padrão do robô, utilizando os parâmetros resetados, o simples fato de você otimizar os modos de negociação igual nós fizemos aqui hoje, ele já vai te mostrar alguns resultados ou não. Por exemplo, esse aqui, ó, de 2019 até hoje ele passou, deu 41% de rebaixamento, tá? Você vai ter que aguardar outros acontecer para ver como é que vai ser. Se você fizer isso que eu estou mostrando aqui hoje, você vai começar a enxergar que se com os parâmetros resetados, que são os parâmetros default do robô, eu simplesmente mudei os modos de negociação e eu já achei setup, sem mudar nada, mudando só o modo de negociação que passa por 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da situação. Tá? Então isso é importante, você vai ganhar tempo, você não vai ficar com aquela loucura de falar, ah não, eu quero gerar só cruzamento de média porque eu amo cruzamento de média, porque eu gosto, porque o meu vizinho trabalha cruzamento de média. Esquece isso. Quando você tem uma ferramenta igual o Robô Scalp, você tem um leque de possibilidades para você trabalhar. Tá? Então você vai conseguir ver resultados interessantes. E desses resultados você pode pegar os melhores, com menor rebaixamento, com lucro aceitável. E o principal, se você estiver usando conta Sense, você vai poder ter setups tranquilo. Porque o grande problema que faz a pessoa perder capital, primeiro, é colocar o dinheiro em conta errada. Que seria o quê? Pega 500 ou $1.000 e coloca numa conta standard. Segundo, é não usar limite de capital, é sair pegando qualquer setup que o cara enxerga. Eu sei que nós estamos aqui para te ensinar, o Flávio fornece setups base, tudo, mas incrível que pareça, as pessoas vão nos vídeos de setup base, eles não geram setup base, eles simplesmente pegam aquele setup e põem para rodar. Eles desconsideram totalmente que aquele vídeo era para te ensinar a otimizar. As pessoas que estão tendo resultados, elas não fazem isso. Elas assistem o vídeo e otimizam. Então, pessoal, não tem atalho, tá? Robô Scalp, que você precisa conhecer ele, você precisa entender ele e você precisa saber que os modos de negociação existem e podem ser trabalhados de forma simples. Aqui hoje, por exemplo, eu estou fazendo teste aqui agora, na frente de vocês aqui, uma otimização de 2019 até hoje, dá quase 2 anos,
simplesmente otimizando o modo de negociação e o lote inicial, né? Porque eu ainda quis colocar o lote inicial, que nem eu certo. Pode ser só o modo de negociação. E já está te gerando resultado aqui, para você ver quais são os melhores. Entendeu? Tem mais alguma pergunta, Marcos? Tem do Hilário. Quando utiliza o modo padrão, pode deixar padrão mesmo? Ou é necessário encontrar um outro modo de negociação? Cara, aqui o objetivo aqui hoje é mostrar para você os modos de negociação que não seja o padrão. O padrão todo mundo já conhece, né? Eu não vejo necessidade de otimizar o padrão. Padrão não, eu acho que você tem que otimizar tudo menos o modo padrão. Porque o padrão todo mundo já sabe, ele vai abrir duas ordens, o modo padrão não adianta, tá, pessoal? O modo padrão, ele não tem indicador. O modo padrão, ele depende muito se o seu saldo é forte ou não. Então, assim, a otimização do modo padrão, ela é feita tipo eu faço nos setups básicos que eu forneço. Você vai pegar o modo padrão por default, ele mesmo, e otimizar os demais parâmetros. Agora, neste modelo que eu estou te mostrando aqui hoje, você não deve incluir o modo padrão. Tá? Provavelmente ele não vai passar, porque são situações que requer sinal de indicadores. Nós estamos passando por períodos problemáticos. Você vê que esse ano é muito atípico, né? Então você vai precisar de passar por situações diferentes. Outra coisa, padrões harmônicos. Padrões harmônicos não adianta você incluir nessa otimização, porque ele é muito pesado. Padrões harmônicos você tem que otimizar ele separado, é outra coisa. Mas os demais modos de negociação você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, tá bom? Beleza. O Lucas Moro está perguntando o seguinte. Boa noite. Ao invés de aumentar o lote, por exemplo, acha que é viável diminuir a margem? Exemplo, eu utilizo 1 por 888, certamente é da XM Micro. Caso queira aumentar um pouco o lucro, abaixo para a margem de 1 por 500. Aí teria que realizar um novo backtest utilizando os valores, certo? Então, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês, pessoal. A margem ela não vai influenciar nada no lucro de vocês, nada. O quanto mais margem você puder ter na corretora, melhor. Melhor para o robô trabalhar caso algo dê errado. Por exemplo, esse ano foi muito atípico, tá? Foi muito atípico. Então, se você tem uma margem muito baixa, por exemplo, eu não quero mais a margem 1 para 500, porque eu quero agora a margem 1 para 200. Na verdade, você vai estar só dificultando o seu trabalho. Por quê? Porque você reduz a sua margem, então automaticamente você reduz o seu poder de compra, de compra de lotes aqui. Você não consegue abrir ordem à vontade. Tá? E tem situações que para você resolver o que já está complicado, você precisa continuar abrindo ordem. Então, assim, simplesmente diminuir a margem não quer dizer nada para ter lucro, tá? A margem é uma coisa, tá? A margem é uma coisa. Agora, o que vai influenciar é qual é o saldo que você está destinando para essa estratégia, tá? Isso para mim é o principal. Então, o principal é qual o capital que você está destinando. E segundo, é procurar chegar numa configuração sem muito estresse, né? sem muito problema, porque às vezes as pessoas ficam procurando problema onde não tem. Então, o jeito que eu estou te mostrando aqui agora, você vai achar os melhores modos de negociação. Em cima dos melhores modos de negociação, aí sim, você vai gastar tempo otimizando aquilo que você achou necessário e que atenda a sua necessidade. Agora, lembre, não adianta você colocar $100 na conta Cents, virar $10 mil no MetaTrader e você escolher um setup que vai começar abrindo ordem de 0,50, 0,60. Isso não vai resolver nada. Tá? O grande diferencial de se negociar em conta Cents é aproveitar, por exemplo,
o valor que o seu dinheiro vira no MetaTrader. Por exemplo, você deposita $100, vira $10.000. Então, você pode ter estratégia trabalhando esse capital com o objetivo de gerar rentabilidade para você. Porém, essa rentabilidade é gerada somente com base no seu saldo e na estratégia. A alavancagem, né, que você tem ali, ela tem que estar ali. Não adianta você ficar baixando ela. Se você baixar, você vai atrapalhar. E se você abaixar a alavancagem, você tem que automaticamente gerar uma nova estratégia. Você tem que refazer tudo que você fez. Entendeu? Claro. O pessoal não tem mais perguntas, não. Deixa eu ver aqui. Pessoal, Milton, excelente dica, é simples, mas genial. Show, Milton. Pessoal, mais alguém que tem alguma pergunta, está com alguma dúvida? Agora é hora de manifestar. Pessoal, já que vocês não estão com perguntas, gostaram da live? Responde aí no chat, por favor. As lives estão sendo produtivas para vocês, estão agregando conhecimento. Oh, beleza. O pessoal está dando muitos feedbacks positivos, tá, Flávio? Ah, legal. O Eric disse que até fez um rascunho lá. Muito boa live, excelente. Legal, é muito importante eles colocarem em prática, tá? Começarem a praticar. O que nós mostramos aqui hoje sobre modos de negociação, isso é de extrema importância, porque as pessoas às vezes ficam quebrando cabeça em bobagem, em coisa muito pequena. Por exemplo, tem gente que é fascinado, vou dar um exemplo de novo, em cruzamento de média. Cara, eu não uso cruzamento de média. E se eu usar também, eu vou usar o que o otimizador me mostrar de melhor. Não adianta eu querer forçar uma otimização. Por exemplo, eu quero usar o cruzamento de média com a média de 65 com a 10, por exemplo. O fulano ali diz que é boa. Não. Quem vai me mostrar se a otimização é bacana é o examinador aqui. Tá certo? Então, só para completar, pessoal, depois que você fez esse processo que eu mostrei, aí sim, aí você salvando os modos de negociação que você gostou, aí você parte para otimizar do jeito que você quiser. Lembrando, cada modo de negociação desse aqui, aqui no bloco abaixo, pessoal, se vocês arrastarem o robô, tem muito parâmetro? Tem. Mas no bloco 6 aqui começa tudo sobre os modos de negociação. Por exemplo, trade média móvel, está aqui as configurações do trade média móvel. Parabolic, está aqui, tá? Agora, não adianta você querer forçar uma certa situação. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, Vou parar aqui rapidinho o teste, já parei, né? Deixa eu só selecionar aqui o menor rebaixamento, mas eu gostei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Vamos supor, eu gostei desse, é o perfeito para você começar alguma coisa, mas deixa eu ver esse aqui. Qual que é esse? Esse é o estocástico? Beleza, então eu vou deixar o estocástico aqui, não vou mais otimizar valor de lote, nada disso, tá? Vou salvar esse set, por exemplo, aqui. Eu salvo ele aqui, set. Aí do 3 e 12. Estou salvando aqui de qualquer jeito, pessoal, só para eu pegar ele depois. Aí, né, eu vou resetar minha configuração e vou carregar esse setup, por exemplo. Aí eu venho aqui, carrego ele. E vou rodar esse setup inicialmente para ver como é que ele passa aqui na situação. Deixa eu ver como é que foi o comportamento dele. Está trabalhando. Beleza. E é o setup do estocástico, por exemplo. Tá? Ele me gerou um drawdown de 25 com lucro de 14 e pouco. Foi 140% do meu capital inicial em 2 anos. Aí sim, em cima disso aqui, pessoal, aí eu posso otimizar, por exemplo, eu venho aqui embaixo aqui, eu vejo, é o estocástico? Então vamos lá no bloco 6, por exemplo. Eu posso vir aqui no bloco 6 e tentar. Não é que eu vá conseguir, mas eu posso ver se eu consigo alguma coisa no estocástico, por exemplo. Aí eu venho fazendo aqui, por exemplo. Deixa eu achar ele aqui, só para concluir essa parte, para vocês entenderem. Estocástico.
Aí eu posso chegar aqui, por exemplo, e tentar otimizar isso aqui, ó. Deixa eu tentar otimizar. Quero começar de 5, incrementar de 1 em 1. Ok, vou tentar incrementar, vou tentar otimizar isso aqui também, começando da simples até a linear. Vou tentar otimizar o máximo também aqui, deixa eu ver. Deixa eu começar de 0, de 1, ou sei lá, tenta. Não vou marcar isso aqui não, que depois isso aqui parece que é mais difícil de otimizar, mas tá bom. Isso aqui é só para exemplo de vocês. Aí vamos supor, não vou marcar isso aqui não. Aí eu quero aqui, ó, price field eu coloco aqui também, eu quero otimizar desse até o close, por exemplo, e quero otimizar também se eu vou usar o time frame corrente ou até o H1 que seja, ou 4 horas, e vou tentar otimizar. Então eu selecionei alguns parâmetros aqui para eu ver. Uma vez que eu faço isso aqui, pessoal, eu vou dar ênfase agora em otimizar somente os parâmetros do estocástico. Aí eu rodo o teste e deixo rodar. Para quê? Para tentar melhorar. Lembrando, eu não mudei nada de fator martingale, não mudei nada de distância de retração, nada disso. Eu estou simplesmente focando no modo de negociação que me deu o melhor resultado com os parâmetros resetados e tentando, através dele, chegar em configurações realmente vantajosas para o meu trade. Entendeu? Baixando o drawdown e tudo isso. Tá certo? E aí você aguarda acontecer as coisas. Se tiver que acontecer, vai começar a surgir uma coisa. Senão, ele não vai te mostrar nada além do que você já tinha visto. Se você não conseguir otimizar a parte referente aos parâmetros do modo de negociação, aí, claro, aí você depois desmarca esses parâmetros e aí sim, aí se você quiser melhorar distância retração, fatores martingale, aí é a otimização que nós já ensinamos para trás, que vocês já sabem, ok? Só isso que eu queria terminar de falar, Marcos. Beleza, Flávio. A única pergunta agora que tem, o pessoal já deu o feedback deles, a única pergunta que tem é do Jairson. Uma pergunta, qual a origem dos valores que vêm de fábrica? Cara, as origens são dos próprios indicadores. Só isso. Então, é isso. Tirando o cruzamento de média móvel, cruzamento de duas médias, que aí eu deixei default 30/3, por exemplo. Não copiei nada de trade nenhum, nada disso. Precisava de algo, né? São valores que na época eu fiz uma otimização no período que eu testei, achei interessante e deixei ele default. Agora os demais, tipo estocástico, são valores padrão mesmo deles. Então, Jairson está respondido. Pessoal, a gente bateu às 21 horas, né? O pessoal já não tem mais pergunta. Então, queria agradecer, só para deixar vocês cientes, o Max teve que atender um cliente, então ele não está mais conosco, mas participou. Flávio, muito obrigado de novo por estar com a gente. A todo mundo aí. Pessoal, obrigado demais. Espero que a gente tenha agregado conhecimento para vocês e até terça-feira que vem. Tá bom? Forte abraço a todos e tenham uma ótima noite. Ótima noite, Flávio. Boa noite, Marcos. Boa noite a cada um que esteve presente nessa aula, tá? E nos vemos na próxima terça-feira, tá bom, pessoal? Espero que a gente esteja ajudando vocês. O nosso objetivo é esse, tá bom? Tenham uma boa noite e até a próxima aula.